que a palavra de Deus diz? Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Como são belos os montes os pés daqueles que carregam uma boa nova. Sabe, uma das primeiras tentações de um jovem ministro, eu vou falar e você vai pensar talvez até no nome de alguns jovens pregadores. A gente acha que o fato da gente ser cético, crítico, pragmático, isso demonstra profundidade, maturidade, seriedade. Tem pessoas que vão criticar minha teologia e vão dizer que eu sou triunfalista ou positivista. Você acredita que tudo vai ficar bem? Não, eu não acredito. Eu tenho uma firme convicção. Mas isso não é positivismo, isso é coerência. O evangelho que me alcançou fala a respeito de um Deus que enfrentou a morte, mas ao terceiro dia venceu a morte para me dar acesso à ressurreição também. Fala a respeito de um Deus que caminhou sobre as águas, que falou com o mar, e o mar ouviu e obedeceu. Falou com o vento ouviu e se aquietou. Falou com Lázaro, Lázaro ressuscitou. Falou com plantas, e aquela figueira nunca mais gerou frutos. Fala a respeito de um Deus que supriu necessidades, que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou multidões. Fala a respeito de um Deus que curou enfermos, paralíticos passaram a andar a partir de um toque. A sombra de Pedro, que antes era só um pescador de peixes, agora curava à medida que ele caminhava pelas ruas da cidade. Não dá para ler os evangelhos e esperar de Deus algo diferente de quem Ele é, porque a palavra de Deus também diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há variação no seu humor, não há variação na sua personalidade, não há variação na sua conduta, não há variação nas realidades do reino de Deus. Não é um reino que muda de geração em geração, é um reino que se estabelece de geração em geração. Então não dá para ser pessimista carregando a própria vida de Deus dentro de si. Alguém está comigo? Diga amém. Não, Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. E se tudo que você vê em relação à igreja é mal, é muito provável que o problema não seja a igreja que você vê, mas seja os seus olhos. Porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, em quão profundas trevas estão. A gente fala de dízimos e ofertas, os meus olhos já veem maldade. A gente fala de curas, se alguém foi curado, os meus olhos têm desconfiança. O problema não é da cura, não é da liberalidade em ofertar. Talvez seja a perspectiva com que eu vejo as coisas. Agora guarda isso aqui: a direção do meu olhar define a direção dos meus passos. Eu já tive loja em shopping, e uma das coisas que eu aprendi nos shoppings é que quando eles constroem os corredores, os banheiros, por exemplo, e pontos de acesso, são sempre no final de alguns corredores. Não é à toa, é para te obrigar a passar por muitas vitrines e lojas até chegar onde você precisa. Porque quando você é exposto a algo, você costuma entrar. Por isso que as vitrines, elas são um lugar de destaque no comércio. A direção do seu olhar define a direção dos seus passos. Davi estava no palácio, primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. A Bíblia diz que ele olha então da sua sacada, vê uma mulher e cobiça, a tal ponto que ele envia o marido dela para a linha de frente da guerra para que morresse, e ele então pudesse tomar para si uma mulher que não era dele. Irmão, os passos que Davi deu foram precedidos pelo olhar que Davi teve. Davi foi para um lugar que ele viu primeiro. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falava: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. Se eu apenas tocar, ela viu algo, ela viu um momento do toque, ela viu o dispensar da virtude de Jesus, ela viu o milagre dela acontecendo, e ela se moveu a partir do que viu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Então a direção do meu olhar define a direção dos meus passos, e a direção dos meus passos define o meu destino. Irmão, poucas pessoas escolheram o inferno como destino. As pessoas, com exceção de poucos, não acordam um dia e falam: eu quero ir para o inferno.
Mas quando a gente decide o que a gente olha, a gente decide para onde a gente caminha, independente dos caminhos que a gente escolhe. É para esse lugar que a gente está indo. Tem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte, não de vida. Tem portas que parecem portas de milagres, mas não foi o Deus de milagres quem abriu. Tem promessas que Deus nos fez, e às vezes algumas propostas do inferno surgem parecidas com as promessas, e a gente confunde porque não sabe quando é Deus falando e quando não é. Você está comigo? Então guarda isso aqui. Sempre vai ser sobre como os meus olhos estão, como eu vejo as coisas. Você vai ver pessoas com esperança no meio do caos. Você vai ver pessoas abatidas vivendo algo que todo mundo queria viver. Irmão, durante o Covid, bilionários se suicidaram porque se tornaram milionários. O cara que só vê dinheiro quando muito dinheiro acaba, por mais que ele ainda tenha muito, ele só consegue ver o muito que ele perdeu. Tem gente, irmão, que está lá no meio de um abrigo, com mais expectativa em relação a reconstruir e recomeçar do que muitos de nós, porque algum desejo que a gente tinha não aconteceu. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que carregam a esperança, eles são diferentes. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Você não pode, você não tem esse direito de ser desanimado, cético todo o tempo, se você carrega uma palavra de vida dentro de você. Você não tem esse direito. Pastor, eu posso me abater? Pode. Você não pode permanecer abatido. Pastor, eu posso desanimar? Pode. Você não pode permanecer desanimado. Pastor, eu posso me enfraquecer? Pode. Você não pode permanecer no lugar da fraqueza, porque é nesse lugar que a força de Deus se revela. Diga ao fraco: eu sou forte. Pastor, eu posso sucumbir no vale? Pode. Você só não vai morrer no vale. Pastor, eu posso pensar em desistir? Pode. Você só não vai desistir. Irmão, você até pode passar por momentos de desânimo. Todos nós passamos. Mas você precisa levantar os seus olhos aos montes e se lembrar de onde veio o teu socorro, porque se os nossos olhos estiverem nos vales, a gente esquece que estamos a alguns passos do nosso milagre. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Você não pode elevar os seus olhos aos seus gigantes, não é de lá que vem o teu socorro. Você não pode ficar colocando o seu olhar só no diagnóstico, não é do diagnóstico que vem o seu socorro. Max Lucado fala, eu já falei sobre isso milhares de vezes, eu acho até que ele podia me ceder essa frase. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos, igreja, a gente pode mais, tem mais de Deus para essa manhã. Fechando esse parêntese, Deus não te chamou para ser um teólogo chato de YouTube. Deus não te chamou para ser um crítico da igreja. Deus não te chamou para ficar falando daquilo que estão fazendo e você acha que está errado. Deus te chamou para carregar uma boa notícia. Me chamaram para participar de 2 podcasts de teólogos do YouTube. Eu falei: eu não vou perder meu tempo com alguém que não fala de Jesus para ninguém. Eles não ganham ninguém para Jesus, eles não manifestam nenhum milagre, eles não operam sinais e maravilhas, eles só criticam a pregação dos outros, eles são céticos, eles são cítricos. Irmão, Deus não te chamou para esse lugar de ceticismo. Deus te chamou para carregar esperança. As pessoas têm que sair melhor depois de uma conversa com você. As pessoas têm que sair com os olhos brilhando depois de uma palavra de sabedoria que você vai dar. Precisamos nos mover em esperança, precisamos retomar a nossa identidade. Somos aqueles que não se curvam mesmo em meio a desafios. Somos aqueles que triunfam mesmo em meio a desertos. Somos a igreja de Jesus. Somos uma expressão do reino de Deus. E aonde o reino de Deus está, existe paz, justiça e alegria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Como são belos dos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias. Deus chamou para dar boas notícias, irmão. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai ter boas notícias para compartilhar com a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai
vai se encher e se renovar na esperança. Pastor, mas as coisas ainda não mudaram. Não mudaram, o problema é das coisas. Você mudou. Você não vai esperar que o teu entorno mude, não. Você vai mudar o teu entorno. Porque eu carrego paz, andarei em paz. Porque eu carrego vida, eu verei vida de Deus fluindo a partir de mim. Porque eu carrego esperança, a esperança não nos decepciona. Porque eu carrego a palavra de Deus, a palavra de Deus é suficiente. Porque eu carrego a vida de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele habita em nós. Então não há nada morto aos meus olhos que não possa, diante do nome de Jesus, ressuscitar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Alguém recebe isso? Diga: eu creio. Vamos, igreja, diga: eu creio que o meu amanhã será melhor do que hoje. O que Deus confiou àqueles que carregam as boas novas? Primeira característica: eu preciso correr em 5 minutos. Isso dava uma série. Quantos receberam algo de Deus aqui nessa manhã? Ainda bem que eu vim, Jesus. É porque nós, pastores, estamos sofrendo algo que palestrantes não sofrem. Precisamos comprimir uma mensagem em 50 minutos para que as pessoas queiram ouvir na semana seguinte, enquanto palestrantes falam em imersões de 3 dias e a gente paga caro para participar delas. Então deixa eu comprimir ao máximo para que ninguém se ofenda com o tempo. Mas eu tenho uma palavra de vida para alguém aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra que vai mudar o destino de alguém aqui nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Vai mudar até o almoço de domingo hoje, irmão. Sua sogra não vai falar de problema na mesa, não. Você não vai falar de problema na mesa. Você vai falar de boas notícias, você vai falar de boas novas. Se o seu cunhado puxar uma notícia ruim no meio da mesa, você vai falar: não, peraí, hoje não. Vamos falar de boas novas. Você viu que coisa incrível? Você viu aquela família que foi resgatada? Você viu aquilo que está acontecendo? Você viu o contrato que eu vou assinar essa semana? Você viu meu filho começou a andar? Você viu já está jogando futebol? Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Aleluia. Vamos, igreja, se for para Jesus, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas a política, não, é porque o mercado... A igreja de Jesus está mais forte do que nunca. A igreja de Jesus está expandindo e operando milagres. Voluntários estão se doando por uma causa maior. Deus está redimindo a nação. Deus está fazendo algo novo. Deus está sacudindo as estruturas. Deus está nos despertando. Nação, desperta e resplandece, diz o Senhor. Aleluia. Você sabia que isso é contagioso, irmão? Esperança é contagioso. Esperança é contagioso. 2 coisas altamente contagiosas. Você tem que ter muito cuidado em manipular as duas: o medo e a esperança. Quando eu digo manipular, eu falo sobre, poeticamente, eu falo sobre você manejar, você tocar, carregar. A esperança é contagiosa. Se você não quer ser uma pessoa que muda os lugares positivamente por onde passa, não toque na esperança. Ela é contagiosa, altamente contagiosa. O medo também. Um homem, guarda isso aqui, que não é posicionado em Deus, se torna um homem fraco. E um homem fraco gera filhos medrosos. E uma geração medrosa não opera em sinais e maravilhas, porque antes de ver Deus livrá-los, eles já fogem dos campos de batalha. Lembra daquele provérbio oriental? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Quantos herdeiros perderam tudo? Não que deixa eu abrir um parênteses aqui. No Brasil, na cultura latina, a gente combate e a gente não celebra herdeiros, porque a gente acredita que eles não fizeram por merecer ter o que tem. Mas existe um mérito no herdeiro que conseguiu manter e até aumentar o que recebeu. Então, o Evangelho fala a respeito de herança. Não é meritocracia, é herança. Tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, tudo que eu lidero, tudo que Deus me confiou, não é sobre o meu suor ou sobre os feitos do André. Fala sobre uma herança justa que Deus me deu. Todos somos herdeiros de Deus. Você está comigo? Diga amém. Fecha parênteses, eu estou falando aqui de um mau herdeiro.
Quando a gente vê alguém que herdou algo e perdeu tudo que herdou, é porque foi poupado dos processos e não se tornou um homem forte. Então recebeu muitas coisas, mas por não ter estrutura para administrar o que recebeu, perdeu o que recebeu. E é muito provável que a geração seguinte, vendo os desafios e traumas que o seu pai fraco gerou, vai decidir se tornar um homem forte. Eu não vou viver o que meu pai viveu, meus filhos não vão viver o que eu vivi. E aí ele se torna forte e gera estrutura. E se nós pouparmos de novo os nossos filhos dos processos, geraremos uma nova geração fraca. É cíclico. Você está comigo? Diga amém. Então, irmão, guarda isso aqui. É contagioso, esperança é contagioso. Medo também. Um pai fraco gera uma geração fraca. Um pai forte gera uma geração forte. Um pai que vive angustiado, com medo, pode fazer com que seus filhos também vivam ansiosos e angustiados e com medo. Mas um pai que se move em esperança é contagioso. Seus filhos vão ter expectativas. Se alguém disser para ele que ele pode ser astronauta, ele vai começar a sonhar com a lua. Se alguém disser para ele que ele tem um chamado para as nações, ele vai querer botar um mapa mundi no quarto dele. Por quê? Porque a esperança está se movendo numa nova geração. Nós não veremos os nossos filhos diminuírem a expectativa para caberem dentro do que eles conseguem, não. Eles vão aumentar a porção de fé para viver aquilo que sozinho eles não viveriam. Alguém está comigo? Você não vai diminuir a sua expectativa, você vai aumentar o seu nível de fé. Você não vai crer em coisas menores para conseguir ver elas se cumprindo, não. Você vai aumentar o seu nível de fé para ver coisas impossíveis acontecendo naturalmente. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Esperança é contagioso. Deixa eu compartilhar algo aqui, que eu nem ia falar sobre isso, mas eu sinto no meu espírito que está nascendo um movimento de esperança na nossa igreja. E eu quero ser muito vulnerável e dizer que está me afetando de formas que há bastante tempo não me afetava. E aí ontem eu estou saindo do hospital, estava eu, o Alê, que é um dos nossos pastores, e estava o Ari. A gente para no sinal, tinha um cara, 30 e poucos anos, com uma criança na canguta pedindo dinheiro, mas já era 1 da manhã e o menino era muito parecido com o Benício. E aí eu olhei e falei, caramba, ali essa hora essa criança no colo com o pai. Aí abre o sinal, aqui você chama de farol, né? A gente segue. E aquilo me gerou um incômodo. Eu falei, ali eu preciso voltar, vamos voltar. A gente voltou. Paramos o carro, chamei o rapaz, falei, me fala a sua história. Me chamo fulano, tenho 4 filhos. Meus filhos estão dormindo naquela barraca ali na esquina. Eu só preciso de uma oportunidade. Falei, você tem problema com drogas? Já tive. Quanto tempo você está limpo? 16 anos. Você já foi fichado na polícia? Já. Qual foi o delito? Tal delito. Onde você cumpriu pena? Tal lugar. Quando foi? 2018. Você quer uma segunda chance? Ele falou, quero. Eu falei, o que você faria se tivesse uma segunda chance? Ele falou, eu me agarraria com todas as minhas forças. Eu falei, então eu vou te dar uma segunda chance. A gente vai te contratar, você vai trabalhar na igreja, seus filhos vão sair da rua, a gente vai alugar uma casa para vocês. A gente tem que fazer algo, irmão. Precisamos fazer algo. Agora o que me moveu em relação a isso? Foi ver os voluntários que estão indo para lá. Não é porque eu sou bom, não, é porque a esperança está contagiando. É ver gente que está aqui sem dormir, empacotando remédios, que está aqui sem dormir, servindo. Não é porque o seu pastor é bom, porque o bom que existe em você, a bondade que existe em você não é sua, é Deus quem coloca. A fé que você carrega não é sua, foi Deus quem deu. A provisão que você tem não é sua, foi Deus quem te confiou. Então nem nisso a gente pode nós não podemos nos vangloriar. A glória não é nossa. Você está comigo? Diga amém. Mas eu estou falando isso para edificar a tua fé e para você entender que quando a gente se posiciona, isso é contagioso. Falei, cara, tem amigos meus empresários que estão sem dormir no meio da água para ajudar pessoas a mudarem de casa. Tem uma família com um cara que parece o Benício. Aí eu chamei, falei, cadê seus filhos? Aí chamou a filha tem idade da Cécia. Eu falei, meu Deus, podia ser o Benício dormindo aqui, podia ser a Cécia dormindo aqui. Vai dar para mudar a história de todo mundo? Só a gente? Não. Mas se a gente fizer o que a gente consegue fazer, isso vai contagiar outras pessoas a fazerem o que elas podem fazer. E isso pode gerar um movimento de esperança. Você está comigo? Pastor, isso não é novo, muitas igrejas fazem. Irmão, não é sobre pioneirismo, não é sobre tomar para si, é sobre fazermos o que podemos fazer enquanto conseguimos fazer. Porque pecado, segundo a Bíblia, se eu não me engano em Tiago, não é sobre o mal só que eu faço, mas é sobre o bem que podendo fazer, escolho
não fazer. Fala comigo, levante suas mãos, diga: esperança é contagioso. Eu sinto que o que começou agora no Rio Grande do Sul pode gerar em nós uma onda de consciência, porque existe similaridade. Entenda com muito zelo o que eu vou falar, e se isso for tirado do contexto pode ficar muito confuso para quem ouviu. O fato da gente ver alguém que tinha uma casa e da noite para o dia perdeu, para muitos de nós gera uma facilidade de assimilação, de reciprocidade. Por quê? Porque quando você via um morador de rua que não tinha, você entende que talvez ele nunca teve. Mas quando você vê alguém que tinha e perdeu, você se coloca no lugar dessa pessoa. Alguns foram despertados só por ajudar pessoas em condições de rua, por exemplo. Alguns só foram despertados agora porque viram alguém similar. Não importa o que te despertou, não importa de que forma você foi despertado, o que importa é que estamos despertando. Então, se você quer ajudar moradores de rua, pessoas com problemas com vícios, se você quer ajudar pessoas em condições de vulnerabilidade, se você quer ajudar crianças que foram vítimas de abuso, se você quer ajudar crianças ou movimentos de orfandade, irmão, não importa qual é o modelo, o projeto, aonde, o que importa é que precisamos nos mover como resposta de oração para uma geração, porque a Bíblia diz que são belos dos montes os pés daqueles que carregam boas notícias. Qual é a boa notícia para um pai de família que dorme na rua? Saber que ele vai poder dormir debaixo de um teto. Qual é a boa notícia para alguém que passa fome? É saber que ele não vai passar fome no dia seguinte. Agora, qual é a boa notícia para toda a criação? É a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova. Estávamos cativos, fomos libertos. Éramos escravos, fomos feitos filhos. Estávamos perdidos, fomos encontrados. A vida encontrou a morte para que pudéssemos viver. O único Filho de Deus foi feito cativo para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu preciso finalizar, eu vou falar sobre 3 características, e a banda pode subir, para parecer que a gente está acabando, sobre 3 características daqueles que carregam esperança. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã, de verdade? Primeira característica de quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Olha para mim. Você se torna um ministro da reconciliação. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Mas não apenas isso, também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz: então todas as vezes que vocês disserem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de vós. Irmão, olha para mim e guarda isso aqui em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que no dia que você foi reconciliado com Deus, você recebeu também um ministério. Que ministério é esse, pastor? O ministério da reconciliação. Você era escravo, foi feito filho, agora você vai resgatar escravos. Você era cativo e foi liberto, agora você vai libertar cativos. Você estava enfermo, foi curado, agora você vai curar enfermos. Você estava perdido, foi transformado, agora você vai transformar os perdidos. Alguém comigo aqui? Primeira coisa que acontece com quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Você está comigo? Diga amém. Segunda característica de quem carrega esperança: você se torna um pacificador. Fala com quem está do seu lado. Precisamos ser pacificadores. Bom, eu conheço pastor que não fala com pastor. Eu já tive pastores que se tornaram um desafeto no ministério. Eu conheço amigos que não falam com outros amigos de ministério, mesmo sendo líderes espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão, aí fala sobre várias características dos homens carnais nos últimos dias: avarentos, uma série de coisas, egoístas, mas uma das características que sempre gera temor no meu coração, a Bíblia diz que serão irreconciliáveis. O que é alguém irreconciliável? É alguém que não reconcilia
com ninguém. O orgulho não permite que ele se reconcilie com ninguém. Agora a Bíblia fala que os homens que carregam o coração do tipo de Deus são pacificadores. Não guarda isso aqui em nome de Jesus. Isso pode mudar a história da tua família, talvez de alguma relação familiar. Se você quer carregar esperança, você precisa ser um pacificador. Você não vai gerar contenda, você não vai colocar pilha na briga de ninguém. Você vai trazer uma palavra de vida, você vai cessar brigas. A palavra dura incita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Você vai ter uma palavra certa na hora certa. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você vai ser um agente de paz. Você vai entrar em lugares que pessoas não se falam, vão passar a falar porque você chegou. Você vai entrar em lugares de crise, as crises vão cessar porque você chegou. Você vai entrar em empresas, talvez o ambiente é tóxico, o ambiente vai se tornar saudável porque você chegou. Você vai se aproximar de pessoas que não conseguem perdoar os pais, não tem uma boa relação com o pai, com a mãe. Vai ser restaurada essa relação. Por quê? Porque você chegou. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja se levantando como pacificadores, agentes de paz. Os lugares onde você pisa serão transformados porque você pisou. Os lugares onde você entra serão transformados porque você entrou. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Olha o que a palavra de Deus diz. Isaías 52:7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Como são belos nos montes os pés daqueles que carregam uma boa nova. Sabe, uma das primeiras tentações de um jovem ministro, eu vou falar e você vai pensar talvez até no nome de alguns jovens pregadores. A gente acha que o fato da gente ser cético, crítico, pragmático, isso demonstra profundidade, maturidade, seriedade. Tem pessoas que vão criticar minha teologia e vão dizer que eu sou triunfalista ou positivista. Você acredita que tudo vai ficar bem? Não, eu não acredito. Eu tenho uma firme convicção. Mas isso não é positivismo, isso é coerência. O evangelho que me alcançou fala a respeito de um Deus que enfrentou a morte, mas ao terceiro dia venceu a morte para me dar acesso à ressurreição também. Fala a respeito de um Deus que caminhou sobre as águas, que falou com o mar ouviu e obedeceu. Falou com o vento ouviu e se aquietou. Falou com Lázaro ressuscitou. Falou com plantas e aquela figueira nunca mais gerou frutos. Fala a respeito de um Deus que supriu necessidades, que com 5 pães e 2 peixinhos alimentou multidões. Fala a respeito de um Deus que curou enfermos, paralíticos passaram a andar a partir de um toque. A sombra de Pedro, que antes era só um pescador de peixes, agora curava à medida que ele caminhava pelas ruas da cidade. Não dá para ler os evangelhos e esperar de Deus algo diferente de quem Ele é, porque a palavra de Deus também diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há variação no seu humor, não há variação na sua personalidade, não há variação na sua conduta, não há variação nas realidades do reino de Deus. Não é um reino que muda de geração em geração, é um reino que se estabelece de geração em geração. Então não dá para ser pessimista carregando a própria vida de Deus dentro de si. Alguém está comigo? Diga amém. Não, Deus não nos chamou para sermos profetas do caos. E se tudo que você vê em relação à igreja é mal, é muito provável que o problema não seja a igreja que você vê, mas seja os seus olhos. Porque a Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, em quão profundas trevas estão. A gente fala de dízimos e ofertas, os meus olhos já veem maldade. A gente fala de curas, alguém foi curado, os meus olhos têm desconfiança.
não é da cura, não é da liberalidade em ofertar. Talvez seja a perspectiva com que eu vejo as coisas. Agora guarda isso aqui. A direção do meu olhar define a direção dos meus passos. Eu já tive loja em shopping, e uma das coisas que eu aprendi nos shoppings é que quando eles constroem os corredores, os banheiros, por exemplo, e pontos de acesso, são sempre no final de alguns corredores, não é à toa. É para te obrigar a passar por muitas vitrines e lojas até chegar onde você precisa. Porque quando você é exposto a algo, você costuma entrar. Por isso que as vitrines, elas são um lugar de destaque no comércio. A direção do seu olhar define a direção dos seus passos. Davi estava no palácio, primavera, tempo em que os reis iam para a guerra. A Bíblia diz que ele olha então da sua sacada, vê uma mulher e cobiça, a tal ponto que ele envia o marido dela para a linha de frente da guerra para que morresse, e ele então pudesse tomar para si uma mulher que não era dele. Irmão, os passos que Davi deu foram precedidos pelo olhar que Davi teve. Davi foi para um lugar que ele viu primeiro. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela falava: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. Se eu apenas tocar, ela viu algo, ela viu o momento do toque, ela viu o dispensar da virtude de Jesus, ela viu o milagre dela acontecendo, e ela se moveu a partir do que viu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Então a direção do meu olhar define a direção dos meus passos, e a direção dos meus passos define o meu destino. Irmão, poucas pessoas escolheram o inferno como destino. As pessoas, com exceção de poucos, não acordam um dia e falam: eu quero ir para o inferno. Mas quando a gente decide o que a gente olha, a gente decide para onde a gente caminha, independente dos caminhos que a gente escolhe. É para esse lugar que a gente está indo. Tem caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas são caminhos de morte, não de vida. Tem portas que parecem portas de milagres, mas não foi o Deus de milagres quem abriu. Tem promessas que Deus nos fez, e às vezes algumas propostas do inferno surgem parecidas com as promessas, e a gente confunde porque não sabe quando é Deus falando e quando não é. Você está comigo? Então guarda isso aqui. Sempre vai ser sobre como os meus olhos estão, como eu vejo as coisas. Você vai ver pessoas com esperança no meio do caos. Você vai ver pessoas abatidas vivendo algo que todo mundo queria viver. Irmão, durante o Covid, bilionários se suicidaram porque se tornaram milionários. O cara que só vê dinheiro quando muito dinheiro acaba, por mais que ele ainda tenha muito, ele só consegue ver o muito que ele perdeu. Tem gente, irmão, que está lá no meio de um abrigo, com mais expectativa em relação a reconstruir e recomeçar do que muitos de nós, porque algum desejo que a gente tinha não aconteceu. Mas a palavra de Deus fala que aqueles que carregam a esperança, eles são diferentes. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Irmão, olha para mim. Você não pode, você não tem esse direito de ser desanimado, cético todo o tempo, se você carrega uma palavra de vida dentro de você. Você não tem esse direito. Pastor, eu posso me abater? Pode. Você não pode permanecer abatido. Pastor, eu posso desanimar? Pode. Você não pode permanecer desanimado. Pastor, eu posso me enfraquecer? Pode. Você não pode permanecer no lugar da fraqueza, porque é nesse lugar que a força de Deus se revela. Diga ao fraco: eu sou forte. Pastor, eu posso sucumbir no vale? Pode. Você só não vai morrer no vale. Pastor, eu posso pensar em desistir? Pode. Você só não vai desistir. Irmão, você até pode passar por momentos de desânimo, todos nós passamos, mas você precisa levantar os seus olhos aos montes e se lembrar de onde veio o teu socorro, porque se os nossos olhos estiverem nos vales, a gente esquece que estamos a alguns passos do nosso milagre. O salmista diz: eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Você não pode elevar os seus olhos aos seus gigantes, não é de lá que vem o teu socorro. Você não pode ficar colocando o seu olhar só no diagnóstico, não é do diagnóstico que vem o seu socorro. Max Lucado fala, eu já falei sobre isso milhares de vezes, eu acho até que ele podia me ceder essa frase. Max Lucado diz: olhe para os seus gigantes e você tropeçará. Olhe para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão. Você está comigo? Glória a Deus. Vamos, igreja, a gente pode mais, tem mais de Deus para essa manhã. Fechando esse parêntese,
Deus não te chamou para ser um teólogo chato de YouTube. Deus não te chamou para ser um crítico da igreja. Deus não te chamou para ficar falando daquilo que estão fazendo e você acha que está errado. Deus te chamou para carregar uma boa notícia. Me chamaram para participar de 2 podcasts de teólogos do YouTube. Eu falei, eu não vou perder meu tempo com alguém que não fala de Jesus para ninguém. Eles não ganham ninguém para Jesus, eles não manifestam nenhum milagre, eles não operam sinais e maravilhas, eles só criticam a pregação dos outros, eles são céticos, eles são cítricos. Irmão, Deus não te chamou para esse lugar de ceticismo. Deus te chamou para carregar esperança. As pessoas têm que sair melhor depois de uma conversa com você. As pessoas têm que sair com os olhos brilhando depois de uma palavra de sabedoria que você vai dar. Precisamos nos mover em esperança, precisamos retomar a nossa identidade. Somos aqueles que não se curvam mesmo em meio a desafios. Somos aqueles que triunfam mesmo em meio a desertos. Somos a igreja de Jesus. Somos uma expressão do reino de Deus. E aonde o reino de Deus está, existe paz, justiça e alegria. Alguém comigo aqui, diga amém. Aleluia. Como são belos dos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz e que trazem boas notícias. Deus chamou para dar boas notícias, irmão. Vou falar de novo, alguém vai pegar isso daqui. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai ter boas notícias para compartilhar com a tua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que nos próximos dias você vai se encher e se renovar na esperança. Pastor, mas as coisas ainda não mudaram. Não mudaram, o problema é das coisas. Você mudou. Você não vai esperar que o teu entorno mude, não. Você vai mudar o teu entorno. Porque eu carrego paz, andarei em paz. Porque eu carrego vida, eu verei vida de Deus fluindo a partir de mim. Porque eu carrego esperança, a esperança não nos decepciona. Porque eu carrego a palavra de Deus é suficiente. Porque eu carrego a vida de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele habita em nós. Então não há nada morto aos meus olhos que não possa, diante do nome de Jesus, ressuscitar. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Alguém recebe isso? Diga eu creio. Vamos, igreja, diga eu creio que o meu amanhã será melhor do que hoje. O que Deus confiou àqueles que carregam as boas novas? Primeira característica, eu preciso correr em 5 minutos. Isso dava uma série. Quantos receberam algo de Deus aqui nessa manhã? Ainda bem que eu vim, Jesus. É porque nós, pastores, estamos sofrendo algo que palestrantes não sofrem. Precisamos comprimir uma mensagem em 50 minutos para que as pessoas queiram ouvir na semana seguinte, enquanto palestrantes falam em imersões de 3 dias e a gente paga caro para participar delas. Então deixa eu comprimir ao máximo para que ninguém se ofenda com o tempo. Mas eu tenho uma palavra de vida para alguém aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra que vai mudar o destino de alguém aqui nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. Vai mudar até o almoço de domingo hoje, irmão. Sua sogra não vai falar de problema na mesa, não. Você não vai falar de problema na mesa. Você vai falar de boas notícias. Você vai falar de boas novas. Se o seu cunhado puxar uma notícia ruim no meio da mesa, você vai falar, não, peraí, hoje não. Vamos falar de boas novas. Você viu que coisa incrível? Você viu aquela família que foi resgatada? Você viu aquilo que está acontecendo? Você viu o contrato que eu vou assinar essa semana? Você viu meu filho começou a andar? Você viu já está jogando futebol? Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia. Aleluia, vamos, igreja, se for para Jesus, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas a política, não, é porque o mercado... A igreja de Jesus está mais forte do que nunca. A igreja de Jesus está expandindo e operando milagres. Voluntários estão se doando por uma causa maior. Deus está redimindo a nação. Deus está fazendo algo novo. Deus está sacudindo as estruturas. Deus está nos despertando. Nação, desperta e resplandece, diz o Senhor. Aleluia. Você sabia que isso é contagioso, irmão? Esperança é contagioso. Esperança é contagioso.
Duas coisas altamente contagiosas. Você tem que ter muito cuidado em manipular as duas: o medo e a esperança. Quando eu digo manipular, eu falo sobre, poeticamente eu falo sobre você manejar, você tocar, carregar. A esperança é contagiosa. Se você não quer ser uma pessoa que muda os lugares positivamente por onde passa, não toque na esperança. Ela é contagiosa, altamente contagiosa. O medo também. Um homem, guarda isso aqui, que não é posicionado em Deus, se torna um homem fraco. E um homem fraco gera filhos medrosos, e uma geração medrosa não opera em sinais e maravilhas, porque antes de ver Deus livrá-los, eles já fogem dos campos de batalha. Lembra daquele provérbio oriental? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Quantos herdeiros perderam tudo? Não que deixa eu abrir um parênteses aqui. No Brasil, na cultura latina, a gente combate e a gente não celebra herdeiros, porque a gente acredita que eles não fizeram por merecer ter o que tem. Mas existe um mérito no herdeiro que conseguiu manter e até aumentar o que recebeu. Então, o Evangelho fala a respeito de herança. Não é meritocracia, é herança. Tudo que eu tenho, tudo que eu carrego, tudo que eu lidero, tudo que Deus me confiou, não é sobre o meu suor ou sobre os feitos do André. Fala sobre uma herança justa que Deus me deu. Todos somos herdeiros de Deus. Você está comigo? Diga amém. Fecha parênteses, eu estou falando aqui de um mau herdeiro. Quando a gente vê alguém que herdou algo e perdeu tudo que herdou, é porque foi poupado dos processos e não se tornou um homem forte. Então recebeu muitas coisas, mas por não ter estrutura para administrar o que recebeu, perdeu o que recebeu. E é muito provável que a geração seguinte, vendo os desafios e traumas que o seu pai fraco gerou, vai decidir se tornar um homem forte. Eu não vou viver o que meu pai viveu, meus filhos não vão viver o que eu vivi. E aí ele se torna forte e gera estrutura. E se nós pouparmos de novo os nossos filhos dos processos, geraremos uma nova geração fraca. É cíclico. Você está comigo? Diga amém. Então, irmão, guarda isso aqui. É contagioso, esperança é contagioso. Medo também. Um pai fraco gera uma geração fraca. Um pai forte gera uma geração forte. Um pai que vive angustiado, com medo, pode fazer com que seus filhos também vivam ansiosos e angustiados e com medo. Mas um pai que se move em esperança é contagioso. Seus filhos vão ter expectativas. Se alguém disser para ele que ele pode ser astronauta, ele vai começar a sonhar com a lua. Se alguém disser para ele que ele tem um chamado para as nações, ele vai querer botar um mapa mundi no quarto dele. Por quê? Porque a esperança está se movendo numa nova geração. Nós não veremos os nossos filhos diminuírem a expectativa para caberem dentro do que eles conseguem, não. Eles vão aumentar a porção de fé para viver aquilo que sozinho eles não viveriam. Alguém está comigo? Você não vai diminuir a sua expectativa, você vai aumentar o seu nível de fé. Você não vai crer em coisas menores para conseguir ver elas se cumprindo, não. Você vai aumentar o seu nível de fé para ver coisas impossíveis acontecendo naturalmente. Alguém comigo aqui? Diga amém. Aleluia. Esperança é contagioso. Deixa eu compartilhar algo aqui, que eu nem ia falar sobre isso, mas eu sinto no meu espírito que está nascendo um movimento de esperança na nossa igreja. E eu quero ser muito vulnerável e dizer que está me afetando de formas que há bastante tempo não me afetava. E aí ontem eu estou saindo do hospital, estava eu, o Alê, que é um dos nossos pastores, e estava o Ari. A gente para no sinal, tinha um cara, 30 e poucos anos, com uma criança na canguta pedindo dinheiro, mas já era 1 da manhã e o menino era muito parecido com o Benício. E aí eu olhei e falei, caramba, ali, essa hora, essa criança no colo com o pai. Aí abre o sinal, aqui você chama de farol, né? A gente segue. E aquilo me gerou um incômodo. Eu falei, ali, eu preciso voltar, vamos voltar. A gente voltou. Paramos o carro, chamei o rapaz, falei, me fala a sua história. Me chamo fulano, tenho 4 filhos. Meus filhos estão dormindo naquela barraca ali na esquina. Eu só preciso de uma oportunidade. Falei, você tem problema com drogas? Já tive. Quanto tempo você está limpo? 16 anos. Você já foi fichado na polícia? Já. Qual foi o delito? Tal delito. Onde você cumpriu pena? Tal lugar. Quando foi? 2018. Você quer uma segunda chance? Ele falou, quero. Eu falei, o que você faria se tivesse uma segunda chance? Ele falou, eu me agarraria com todas as minhas forças. Eu falei,
Então eu vou te dar uma segunda chance. A gente vai te contratar, você vai trabalhar na igreja, seus filhos vão sair da rua, a gente vai alugar uma casa para vocês. A gente tem que fazer algo, irmão. Precisamos fazer algo. Agora, o que me moveu em relação a isso? Foi ver os voluntários que estão indo para lá. Não é porque eu sou bom, não, é porque a esperança está contagiando. É ver gente que está aqui sem dormir, empacotando remédios, que está aqui sem dormir, servindo. Não é porque o seu pastor é bom, porque o bom que existe em você, a bondade que existe em você não é sua, é Deus quem coloca. A fé que você carrega não é sua, foi Deus quem deu. A provisão que você tem não é sua, foi Deus quem te confiou. Então nem nisso a gente pode nós não podemos nos vangloriar. A glória não é nossa. Você está comigo? Diga amém. Mas eu estou falando isso para edificar a tua fé e para você entender que quando a gente se posiciona, isso é contagioso. Falei, cara, tem amigos meus, empresários, que estão sem dormir no meio da água para ajudar pessoas a mudarem de casa. Tem uma família com um cara que parece o Benício. Aí eu chamei, falei, cadê seus filhos? Aí chamou a filha tem idade da Cécia. Eu falei, meu Deus, podia ser o Benício dormindo aqui, podia ser a Cécia dormindo aqui. Vai dar para mudar a história de todo mundo? Só a gente? Não. Mas se a gente fizer o que a gente consegue fazer, isso vai contagiar outras pessoas a fazerem o que elas podem fazer. E isso pode gerar um movimento de esperança. Você está comigo? Pastor, isso não é novo, muitas igrejas fazem. Irmão, não é sobre pioneirismo, não é sobre tomar para si, é sobre fazermos o que podemos fazer enquanto conseguimos fazer. Porque pecado, segundo a Bíblia, se eu não me engano em Tiago, não é sobre o mal só que eu faço, mas é sobre o bem que, podendo fazer, escolho não fazer. Fala comigo, levante suas mãos, diga: esperança é contagioso. Eu sinto que o que começou agora no Rio Grande do Sul pode gerar em nós uma onda de consciência, porque existe similaridade. Entenda com muito zelo o que eu vou falar, e se isso for tirado do contexto pode ficar muito confuso para quem ouviu. O fato da gente ver alguém que tinha uma casa e da noite para o dia perdeu, para muitos de nós gera uma facilidade de assimilação, de reciprocidade. Por quê? Porque quando você via um morador de rua que não tinha, você entende que talvez ele nunca teve. Mas quando você vê alguém que tinha e perdeu, você se coloca no lugar dessa pessoa. Alguns foram despertados só por ajudar pessoas em condições de rua, por exemplo. Alguns só foram despertados agora porque viram alguém similar. Não importa o que te despertou, não importa de que forma você foi despertado, o que importa é que estamos despertando. Então, se você quer ajudar moradores de rua, pessoas com problemas com vícios, se você quer ajudar pessoas em condições de vulnerabilidade, se você quer ajudar crianças que foram vítimas de abuso, se você quer ajudar crianças ou movimentos de orfandade, irmão, não importa qual é o modelo, o projeto, aonde, o que importa é que precisamos nos mover como resposta de oração para uma geração. Porque a Bíblia diz que são belos dos montes os pés daqueles que carregam boas notícias. Qual é a boa notícia para um pai de família que dorme na rua? Saber que ele vai poder dormir debaixo de um teto. Qual é a boa notícia para alguém que passa fome? É saber que ele não vai passar fome no dia seguinte. Agora, qual é a boa notícia para toda a criação? É a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova. Estávamos cativos, fomos libertos. Éramos escravos, fomos feitos filhos. Estávamos perdidos, fomos encontrados. A vida encontrou a morte para que pudéssemos viver. O único Filho de Deus foi feito cativo para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu preciso finalizar, eu vou falar sobre 3 características, e a banda pode subir, para parecer que a gente está acabando, sobre 3 características daqueles que carregam esperança. Alguém recebeu algo de Deus nessa manhã, de verdade? Primeira característica de quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Olha para mim. Você se torna um ministro da reconciliação. Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Mas não apenas isso,
também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora o ministério da reconciliação. E a Bíblia diz: então todas as vezes que vocês disserem reconciliem-se com Deus, é como se o próprio Deus falasse através de vós. Irmão, olha para mim e guarda isso aqui em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que no dia que você foi reconciliado com Deus, você recebeu também um ministério. Que ministério é esse, pastor? O ministério da reconciliação. Você era escravo, foi feito filho, agora você vai resgatar escravos. Você era cativo e foi liberto, agora você vai libertar cativos. Você estava enfermo, foi curado, agora você vai curar enfermos. Você estava perdido, foi transformado, agora você vai transformar os perdidos. Alguém comigo aqui? Primeira coisa que acontece com quem carrega esperança: você se torna um ministro da reconciliação. Você está comigo? Diga amém. Segunda característica de quem carrega esperança: você se torna um pacificador. Fala com quem está do seu lado. Precisamos ser pacificadores. Bom, eu conheço pastor que não fala com pastor. Eu já tive pastores que se tornaram um desafeto no ministério. Eu conheço amigos que não falam com outros amigos de ministério, mesmo sendo líderes espirituais. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão, aí fala sobre várias características dos homens carnais nos últimos dias: avarentos, uma série de coisas, egoístas, mas uma das características que sempre gera temor no meu coração, a Bíblia diz que serão irreconciliáveis. O que é alguém irreconciliável? É alguém que não reconcilia com ninguém. O orgulho não permite que ele se reconcilie com ninguém. Agora a Bíblia fala que os homens que carregam um coração do tipo de Deus são pacificadores. Não guarda isso aqui em nome de Jesus. Isso pode mudar a história da tua família, talvez de alguma relação familiar. Se você quer carregar esperança, você precisa ser um pacificador. Você não vai gerar contenda, você não vai colocar pilha na briga de ninguém. Você vai trazer uma palavra de vida, você vai cessar brigas. A palavra dura incita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Você vai ter uma palavra certa na hora certa. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Você vai ser um agente de paz. Você vai entrar em lugares que pessoas não se falam, vão passar a falar porque você chegou. Você vai entrar em lugares de crise, as crises vão cessar porque você chegou. Você vai entrar em empresas, talvez o ambiente é tóxico, o ambiente vai se tornar saudável porque você chegou. Você vai se aproximar de pessoas que não conseguem perdoar os pais, não tem uma boa relação com o pai, com a mãe. Vai ser restaurada essa relação. Por quê? Porque você chegou. Eu declaro em nome de Jesus uma igreja se levantando como pacificadores, agentes de paz. Os lugares onde você pisa serão transformados porque você pisou. Os lugares onde você entra serão transformados porque você entrou. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Diga amém. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. O tema da mensagem de hoje é o poder da esperança. Fala para quem está do seu lado: esperança é algo poderoso. Esperança é algo poderoso. Ressuscita casamentos, sonhos, ministérios. Faz alguém com pensamentos de morte voltar a ter projetos de futuro. Esperança faz alguém desanimado voltar a viver. A esperança tem um nome. A esperança, na verdade, é uma pessoa. O nome dele é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a esperança viva. E a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, a religião tentou matar a esperança. Na verdade, a religião matou a esperança. Porque a religião dos homens odeia tudo aquilo que não tem controle. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, os religiosos se reúnem de imediato, desesperados. Eles falam: a gente precisa parar essa revolução. A gente não vai ter mais controle se a gente não fizer nada. E a Bíblia fala que um dia a esperança foi crucificada, ela sangrou no madeiro, mas a Bíblia também fala que ao terceiro dia ela ressuscitou.
Tem um ditado popular que você já deve ter falado e ouvido várias vezes: a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança é a última que morre, mas há 2000 anos atrás ela morreu de fato. A Bíblia fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando sem esperança para casa. Jesus então caminha ao lado deles sem que eles percebam que é Jesus que está ali. E Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão voltando? Só para você entender, o caminho para Emaús, ele simbolizava um caminho de retrocesso. Ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, eles estão voltando, eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, talvez desesperançosos, porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera não acontece é voltar a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. A Bíblia fala que quando Jesus morre, esses homens voltam para Emaús. Então, o que a gente precisa entender é que não morreu só um homem, morreu o Messias, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas, enfrentavam o sol do deserto para poder ouvi-lo falar. E naquela época, como o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, isso acontece a partir de Atos 2. Se você queria ser curado, você precisava ir geograficamente até o lugar onde Jesus estava. Você está comigo? Aquela mulher que fala: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curado. Ela precisou mudar a geografia para acessar o poder de Deus. Alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia fala que aquele centurião fala que apenas uma ordem de Jesus era suficiente para que o servo fosse curado. De fato, mas ele precisou ir até Jesus para que Jesus ordenasse até o seu servo. Então, quando morre Jesus, morre uma esperança palpável. Você podia ouvi-lo falar, você podia vê-lo. Então entende, o contexto da morte de Jesus é um contexto em que morreu a esperança de um povo. Mas ao terceiro dia essa esperança volta a viver. E é isso uma das coisas mais poderosas da Bíblia. A Bíblia diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Talvez alguma expectativa na tua história tenha se frustrado nos últimos dias, mas eu quero dizer que esse não é o final da história. A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final da história deles. Talvez algo tenha sido aos teus olhos cancelado, mas eu quero declarar que se é uma palavra de Deus, no máximo foi adiado. Ninguém pode desfalar o que Deus já falou a teu respeito, ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você, ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então qual é o desafio? Se o inferno não pode cancelar o que Deus estabeleceu, o desafio é manter o meu coração saudável enquanto eu espero. Porque o inferno não vai, Bruno, cancelar promessas. O inferno não vai desfazer o que Deus falou, mas ele pode desanimar você enquanto espera. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O problema não é um ventre estéril. O problema é se essa mulher em algum momento desistir de crer no milagre de que um dia ela vai ser mãe. O problema não é uma empresa com balanço financeiro desfavorável. O problema é se você desacreditar na promessa que Deus te fez, independente do cenário que você está. O problema não é se inimigos se levantam. O problema é se o teu coração se abate diante deles. Porque o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, e uma das coisas que o inferno mais rouba em nós, nos dias atuais, é a nossa alegria e a nossa esperança. Segundo a OMS, existe uma nova pandemia, mas ela não é viral. Tem mais pessoas que vão ser acometidas de doenças psicossomáticas, de variáveis da ansiedade, de problemas emocionais até 2030, do que qualquer outra doença, gripe ou resfriado no planeta. Eu não sei se é coincidência ou não que essa projeção do OMS acontece justamente quando se completa a Agenda 2030, mas o ponto é, em 2030, segundo a OMS, cada 10 pessoas que você conhece, se eu não me engano 7 ou 8, vão estar enfrentando algum tipo de desafio emocional.
Irmão, nunca foi tão necessário uma palavra como a palavra que o Evangelho carrega, porque o Evangelho fala a respeito de uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem um escritor israelense, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Harari, talvez algo do tipo, é um best-seller mundial, e ele escreveu um livro chamado Homo Deus, e ele fala sobre projeções a respeito do futuro. E esse cara é contratado por grandes corporações para fazer projeções sobre o futuro. Ele é muito bom nisso. E eu não concordo com a literatura dele em grande parte, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele diz que grande parte da expectativa de toda a humanidade ao longo da história foi sanar as doenças e lidar com a fome. Ele fala que pela primeira vez na história a gente zerou esse quadro, porque a gente hoje tem mais pessoas enfrentando doenças pelo excesso de comida do que pela falta dela. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas. A gente olha para as guerras que acontecem no Oriente Médio, a gente olha para alguns desafios que acontecem no Rio de Janeiro ou em outros lugares, em outras nações. Irmão, tem mais gente escolhendo morrer do que morrendo. E esse cara, ele fala o seguinte: chegamos num ponto neutro e existe agora uma nova expectativa para o futuro. E ele fala que toda a corrida da humanidade vai ser em busca de felicidade, divindade e eternidade. Quando eu li isso, eu falei: o Evangelho carrega todas as respostas para todas essas angústias. O Evangelho é uma palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho é o que nos gera felicidade, porque felizes são, o Sermão do Monte é: felizes são os pacificadores, felizes são, bem-aventurados são. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero em tudo que ele fizer. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem. Tudo que ele faz prospera, mesmo em tempos de seca, suas folhas permanecem verdes, e ele dá o fruto certo no tempo certo. Alguém está comigo? Diga amém. Então entenda algo, irmão, que o mundo está em busca. Se você crer em Jesus, você já encontrou. Eu tenho uma boa notícia para você: aquilo que a tua alma ansiava e procurava em vários lugares, você encontrou. Aquilo que a gente procurou em pessoas, em bebidas, em vícios, em ambientes, eu quero declarar em nome de Jesus: você encontrou. Na verdade, Jesus encontrou você. Você estava como aquele homem ferido no meio do caminho, mas um bom samaritano te encontrou no meio do caminho. Ele pagou a nossa dívida, ele derramou sobre você um óleo novo. Alguém está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Eu vim aqui declarar que a esperança que nós carregamos, ela não vai ser roubada. A esperança e em quem nós ancoramos a nossa expectativa não vai ser transicionada. Não deixaremos de esperar em Jesus para esperar em homens, em relacionamentos. Mulheres, olha para mim, tem muita mulher frustrada porque está esperando que o outro preencha em si algo que só Deus pode preencher. Não é um homem que vai preencher o teu vazio, é Jesus que vai fazer isso por você. Homens, olhem para mim, tem muito casamento que tinha tudo para ser extraordinário e não está durando muito, porque duas pessoas incompletas estão esperando que o outro complete a si. Na verdade, o casamento não é uma resposta para que ninguém complete o teu vazio. Casamento é uma decisão em que duas pessoas completas decidem transbordar um homem que sabe quem é e o que carrega, enquanto uma mulher que sabe quem é e o que carrega, e decidem transbordar. Alguém está comigo? Diga amém. A gente coloca expectativa em coisas, em lugares, em conquistas. Estava esses dias conversando com alguém, eu não lembro quem era, e ele disse: pastor, eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi uma notícia de um morador de rua que tirou a própria vida. Mas a gente ouve o tempo inteiro notícias de milionários que tiraram a própria vida. Durante a pandemia, bilionários tiraram a própria vida porque se tornaram milionários. E ele falou: você já parou para perceber isso? E eu fiquei pensativo com aquilo, porque de fato, algumas das notícias que eu já ouvi e me abateram são a respeito de pessoas que do lado de fora a gente olhava e eles conquistaram tudo que a gente acha que preencheria o vazio de alguém. Mas, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando você alcança o sucesso que um dia você achou que te preencheria, você percebe que ele não mudou nada no teu vazio, isso gera uma angústia absurda. Tem gente que não consegue conviver. Não existe nada pior do que o vazio de uma vida sem propósito.
Você não foi chamado para viver uma vida qualquer. Você não foi chamado para ter conquistas qualquer. Pastor, você está falando que eu não tenho que conquistar? Não, você tem que conquistar todas as coisas que o Senhor preparou para você. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que prosperar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas a gente precisa entender que não é isso que vai preencher o nosso vazio. Isso é só o transbordo porque a gente está cheio. Não é porque você vai conquistar que você vai se sentir bem. Não, você se sente bem. Jesus encheu você, você foi preenchido, você foi sarado. E porque você caminha em plenitude, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai fazer força, as portas vão se abrir, coisas vão acontecer, o Senhor vai te favorecer. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo a partir de o favor de Deus é homens improváveis sendo colocados em lugares altos. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então existe uma esperança viva, e é ela que a gente precisa perseguir. Quem é essa esperança? Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Você precisa escolher qual delas você vai carregar. Tem gente que você não consegue ficar 10 minutos e você já sai de lá achando que tudo vai dar errado. Tem pessoas que, se você for tomar um café, você só vai ouvir dele notícias ruins. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes estão piores do que a gente está em algum aspecto, mas 10 minutos de convívio com eles faz a gente voltar a ter esperança. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você carrega esperança, as pessoas que caminham com você vão sair depois do encontro com você com mais expectativa para o futuro. Mas se você carrega medo, você vai viver preocupado com o futuro. Uma das coisas que precisa ser um termômetro na nossa história é a palavra futuro. Quando a palavra futuro é comentada, ela te assusta ou ela te inspira? Quando o termo futuro é comentado, ele te deixa preocupado ou ele te deixa excited, ele te deixa extasiado, ele te deixa com expectativa? Irmão, todas as vezes que alguém fala sobre futuro, algo dentro de mim desperta, porque é para esse lugar que nós fomos chamados. A fé fala a respeito de uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé se não uma expressão de esperança? As pessoas olham uma porta fechada, a gente está celebrando porque crê que pelos olhos da fé ela já se abriu. As pessoas veem um problema, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já se tornou testemunho. As pessoas olham um gigante, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já foi derrotado. As pessoas olham tempestade, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé as ondas vão se acalmar e os ventos vão se aquietar. As pessoas olham uma fornalha aquecida várias vezes mais, a gente está dançando com Jesus porque a gente sabe que em algum momento o quarto homem da fornalha vai vir em nosso socorro para dançar com a gente no fogo também. Talvez as pessoas estão olhando para você e eles estão dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar em nome de Jesus que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Se os céus dizem que vai acontecer, nós cremos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Aleluia. Então você precisa escolher, irmão, olha para mim. Você precisa escolher o que você vai carregar. Tudo que um filho não precisa é de um pai medroso. Tudo que uma mulher não precisa é de um homem medroso. Tudo que a igreja não precisa é de um líder medroso. Tudo que a nação não precisa é de um governante medroso. Porque não é para esse lugar que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para recuar e se esconder. A igreja foi chamada para avançar e conquistar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. De que lado você está? Quando os inimigos te cercam, quando a má notícia te encontra. Alguns estão reclamando porque o evento talvez termine 10 da noite. Eu já estou preocupado em como vai ser a logística quando a gente precisar alugar 2 estádios.
Alguns estão preocupados como vai ser a economia ou como vai ser a política, dependendo de quem assumir a prefeitura. Eu já estou com expectativa para aquilo que Jesus prometeu para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para as nações, porque a nossa esperança não está ancorada em algo que é passageiro, não. A nossa esperança está ancorada numa palavra que ela transcende governos, homens, políticas. Não, a nossa esperança está guardada em Deus. É da palavra que sai da boca dele que o nosso destino está sendo liberado. É aquilo que Deus fala que vai construir a nossa jornada de fé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Tem alguém ousado como um leão aqui nessa manhã? Tem alguém pronto para viver os sonhos de Deus aqui nessa manhã? Você pode dizer amém no seu lugar. Sabe, muitas revoluções foram geradas a partir de esperança. Muitas revoluções nesse último século foram geradas através de esperança. Em 1963, milhares de pessoas se reuniram numa marcha pelos direitos civis e uma frase ecoava e liderava essa revolução: I have a dream. Um homem sonhava e decidiu compartilhar o sonho que tinha, e uma geração passou a sonhar o sonho dele também. Mas antes desse sonho ser um sonho dele, era um sonho de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Deus está sempre à procura de alguém que possa compartilhar os seus sonhos. E se os portadores dos sonhos de Deus souberem comunicá-lo bem, uma geração inteira vai passar a sonhar aquilo que Deus te chamou para sonhar também. Porque os sonhos de Deus são contagiosos. Você vai balbuciar isso para alguém próximo, e daqui a pouco você vai compartilhar numa mesa íntima, e daqui a pouco você vai falar nos corredores, e daqui a pouco uma geração está ouvindo aquilo que Deus falou com você no seu lugar secreto. A Bíblia fala que José um dia recebe um sonho de Deus, e ele compartilha com seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Sonhadores, olhem para mim, guarda isso aqui. Os seus sonhos vão gerar resistência, os seus sonhos vão gerar perseguição, os seus sonhos vão gerar denúncia, porque todas as vezes que alguém está sonhando um sonho de Deus, denuncia alguém que está sonhando um sonho sobre si. Você está sonhando uma cidade, alguém está sonhando a sua própria casa. Você está sonhando uma geração, alguém está sonhando os seus próprios sonhos. Todas as vezes que um homem de Deus está sonhando um sonho de Deus, isso denuncia quem parou de sonhar. Então os irmãos de José não têm um problema com José, mas os irmãos de José não conseguiram conviver com o tamanho do sonho de José. Mas o sonho de José não começa em José, começa em Deus. Deus dá para José e algo acontece. Está comigo? Diga amém. José é rejeitado porque carrega os sonhos de Deus. José é vendido porque carrega um sonho de Deus. José é escravizado porque carrega um sonho de Deus. Mas em algum momento na história, a Bíblia diz que no meio da prisão José é lembrado porque ele interpretava os sonhos. Irmão, a mesma linguagem que o inferno vai tentar usar para te abater, é nesse lugar que Deus vai te redimir. Se o inferno tentou abater um sonhador, Deus agora levanta um sonhador para governar. Talvez em algum momento da história julgaram os teus sonhos, julgaram aquilo que você tinha expectativa, julgaram aquilo que você tinha esperança. A pior coisa que você pode fazer é dar acesso a quem não te dá destino. A pior coisa que você pode fazer é levar em consideração um comentário de alguém que não estava com você quando você estava sendo gerado. Alguém que não estava com você quando você estava ouvindo os sonhos de Deus. Lagoinha Alphaville, ouve isso aqui, guarda com carinho em algum lugar no teu coração. Muitas vezes não vivemos os sonhos de Deus porque esperamos a aprovação de alguém para começar aquilo que o Deus que prometeu já aprovou enquanto prometia. Deus não promete algo e depois avalia se vai acontecer, não. Enquanto Ele fala, algo já está acontecendo. Mas muitas vezes ancoramos a nossa esperança e a nossa expectativa na aprovação de homens. Se a aprovação te move, irmão, a rejeição te para. Se é a aprovação de alguém que vai te manter feliz, se é o aplauso de alguém que vai te manter feliz, pode ter certeza que quando as palmas não estiverem lá, você vai pensar em desistir. Mas não é sobre a aprovação. O momento ápice do ministério de Jesus acontece no momento de maior rejeição do seu ministério. A Bíblia diz que quando Ele estava sendo crucificado, não havia uma multidão
torcendo por ele ou celebrando o seu ministério. Não, aqueles que diziam ser os seus discípulos fugiram. Pedro, que estava ao seu lado, falou que não o conhecia. Havia choro, havia risada, havia humilhação. Tiraram sorte para ver quem ficava com as suas vestes. Um dos homens crucificados ao seu lado estava desdenhando dele até o último fôlego. Então entenda algo, irmão: enquanto está numa cruz se manifestando a redenção e o Filho de Deus está cumprindo uma promessa, a multidão está se dispersando e ninguém estava lá para ver. Por quê? Porque não é sobre popularidade, não é sobre quantos te aplaudem, não é sobre quantos concordam, é sobre quem te viu quando ninguém via, é sobre quem prometeu algo para você quando você não tinha valor. É fácil alguém querer entregar uma palavra profética para o Neymar, é fácil alguém querer entregar uma palavra profética, sei lá, para o Lewis Hamilton, é fácil. Agora, nem todo mundo tem o mesmo intuito de se aproximar e de ter você perto enquanto você é só uma promessa de Deus. É fácil se associar com quem está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas é muito difícil acreditarmos em algumas pessoas enquanto são só promessas. Irmão, eu vou ser muito ousado em dizer que em alguns momentos, alguns dos sonhos de Deus para você vão ser tão fora do comum que vai ser difícil até para os seus pais acreditarem que de fato vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele confiou a você. Não espere que ninguém concorde com o que você ouviu de Deus. Eles não estavam lá enquanto você ouvia. Não é obrigação de ninguém concordar com os sonhos que você carrega. Eles não estavam lá enquanto Deus te fazia sonhar. Pastor, minha família não apoia. Tá tudo bem. O irmão de Jesus chegou a questionar se de fato ele era o Messias. Ele escolheu 12 a dedo, um dos 12 o vendeu por algumas moedas de prata que nem conseguiu utilizar, se arrependeu, quis devolver, e os homens que pagaram pela traição não quiseram o dinheiro de volta porque era maldito. Tá tudo bem se alguém te perseguiu, te traiu, tá tudo bem se nem todo mundo concorda, celebra, tá tudo bem. Você faz parte do rol dos heróis da fé. José foi vendido pelos próprios irmãos. Abraão teve que sair do meio da parentela para poder viver o seu destino profético. Daniel foi traído pelos homens que faziam parte da mesma corte e habitavam no mesmo palácio. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos, e quando teve a oportunidade de receber misericórdia, o povo que ele curava nas ruas gritava: crucificam. Agora, não está tudo bem se você abrir mão da esperança que você carrega, porque ninguém vai poder sonhar por você. Uma das coisas que mais abate a nossa geração é o vitimismo. É a ideia de que alguém nos deve algo, é a ideia de que precisamos de apoio. Irmão, tem muita gente que abriu mão do ministério porque em algum momento o seu líder não sonhou com o ministério que ele carregava. Irmão, olha para mim, foi o teu líder que chamou você ou foi o próprio Deus que te chamou antes do teu líder existir? Tem gente desistindo do casamento por causa de uma briga ou por causa de algum desafio. Ei, irmão, olha para mim, aquilo que é precioso custa caro. Você precisa batalhar por isso. Você precisa manter acesa a chama e a esperança viva pela qual você foi chamado. Você não vai desistir do seu filho por causa de um problema qualquer. Por que você vai desistir de um sonho de Deus por conta de um primeiro gigante? Irmão, os gigantes têm um propósito. Eles são passaporte para o próximo nível de Deus. Todas as vezes que Deus quis levantar um homem, antes Ele apresentou gigantes. Os gigantes estão afiando você, estão forjando o teu caráter, estão preparando os teus pés para que você não retroceda, para que você não desanime. Deus não vai confiar grandes planos a homens que não estão prontos para encarar os processos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você está recebendo algo de Deus nessa manhã? Eu não vim massagear o teu ego nessa manhã, irmão. Eu vim aqui ativar a tua fé. A esperança viva que carregamos, precisamos protegê-la. A Bíblia fala, olha que poderoso isso, irmão, que se você tem um frasco de perfume caro e uma mosca cai nesse perfume, todo o perfume se perde. Alguém já leu essa passagem? Os vitimistas vão dizer: a culpa não é minha, a mosca que quis cair ali. Mas homens de Deus vão reconhecer: só caiu algo que contaminou o meu bom perfume porque eu deixei de tampá-lo. Só pode contaminar o teu coração se você tiver alguma brecha ou acesso para que contamine.
só conseguem roubar a tua alegria se você der alguma brecha ou acesso para que alguém roube. Muitas vezes sentamos em mesas que não deveríamos sentar, ouvimos conselhos de quem não deveríamos ouvir, nos cercamos de pessoas que não deveríamos nos cercar. A Bíblia fala que feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Igreja, olha para mim. O que mantém a nossa esperança de pé é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa? É ouvir um pastor? Depende, se esse pastor fala sobre a palavra de Deus, isso pode te ajudar. Mas tem muitos pastores que de vez em quando pincelam a palavra de Deus só para trazer algum tipo de como é que eu vou dizer? Trazer um ar religioso, para pregações que são muito mais palestras do que mensagens. Eu vim aqui para declarar em nome de Jesus: a esperança viva que você carrega tem um nome. Você não depende de homens, de líderes, de cenários. Você não depende de promessas políticas. Você não depende da economia, da geografia. Deus pode fazer com o homem mais simples, no lugar mais pobre, porque nunca foi sobre o lugar ou sobre o homem, sempre foi sobre o Deus que decidiu levantar alguém. Quando Deus decide levantar alguém, não há quem possa impedir o seu agir. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi não foi lembrado nem pelo seu pai para ser chamado naquele dia em que a unção seria derramado sobre um dos seus filhos. O profeta chega para o pai de Davi e fala: são esses os filhos? Estão todos aqui? Não, tem um. Eu fico imaginando na cabeça dele, ele pensando: tem uma, com certeza não é quem você procura. Tem um pequeno franzino, está no meio das malhadas, ele está pastoreando as ovelhas. O profeta fala: manda chamar. E quando chega Davi, é esse a quem Deus escolheu ungir. É possível, irmão, Deus carregar sonhos para você que talvez nem os seus pais sonhariam. É possível Deus te chamar para viver coisas que talvez nem você te chamaria. Irmão, com muito temor eu falo: se eu fizesse parte do RH dos céus, jamais eu teria aprovado a minha ficha para estar no lugar onde eu estou. Fico imaginando a ficha: André Fernandes, pastor dessa igreja? Não é possível. Não, mas onde esse menino estava em 2000? Não tem como. Aqui, isso aqui não tem como, vai para repescagem. Se você fosse líder do RH do céu, você não teria chancelado as promessas que Deus te fez. Mas por que Deus promete coisas tão grandes para homens tão falhos? Porque não tem a ver sobre você, tem a ver sobre a promessa que você carrega. Quanto mais improvável é, mais glorioso se torna o seu testemunho, porque as pessoas vão reconhecer: cara, não tinha como ele viver o que ele está vivendo, só Deus poderia fazer o que está fazendo. Quanto mais improvável o seu testemunho, mais Deus é glorificado. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Vamos, já somos 25 mil famílias online, França, Angola e Canadá, acabou de conectar. Vamos lá conhecer, será que alguém nessa manhã pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Aonde eu ancoro a minha esperança? Alguns ancoram no histórico. Por isso vemos tantas pessoas velhas de igreja frustradas quando veem jovens vivendo os sonhos de Deus. Não é possível que alguém com 5 anos de conversão esteja vivendo o que eu não estou vivendo 20 anos na igreja. Pois é, aquilo que você vai viver não está chancelado pelo seu currículo gospel ou pelo seu histórico, não é pela história passada, é pela esperança viva. Conheço caras extraordinários que têm mais teologia, mais história, mais tempo de igreja, mas em algum momento ancoraram a sua expectativa mais num sistema religioso do que em uma promessa de Deus. Ainda estão esperando que alguém no sistema os veja, ainda estão esperando que alguém no sistema os levante. Irmão, você não depende de nenhum sistema, muito menos do religioso. Você só depende de uma palavra. Jesus escolhe homens que o sistema não escolheria. Jesus era uma falha no sistema. Jesus era uma falha no sistema. O Filho de Deus não veio para a terra como os judeus esperavam que ele viesse. É por isso que gerou tanta frustração. O Filho de Deus vem como um homem comum, escolhe homens comuns, tem uma jornada comum, nasce num lugar comum, mas o que ele viveu em Deus foi algo inusual, sobrenatural, incomum, surreal. E é isso que Deus tem para você. Talvez a tua história seja uma história comum, a tua casa seja uma casa comum, a tua origem seja uma origem comum, o lugar onde você nasceu seja um lugar comum, mas Deus não te chamou para viver uma história comum. Deus é especialista em pegar coisas normais, naturais e transformá-las em uma jornada sobrenatural, para que a glória dele se
manifeste através do seu testemunho, para que todos olhem e vejam que Deus ainda faz milagres, Deus ainda muda histórias. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Diga amém. 1989, uma nova revolução foi gerada através de esperança. Eu tenho 7 minutos para acabar essa mensagem. Alguém consegue ouvir mais 7 minutos? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Onde é que você estava em 1989? Eu tinha 1 ano de idade, e o muro que dividia a Alemanha estava sendo derrubado, porque uma esperança gerou uma revolução, e uma revolução afetou uma geração, e o mundo inteiro, conectado pela TV, assistia junto à queda de um muro que gerava a divisão de um povo. 1991, fim do apartheid. Uma nação se tornou palco de uma revolução que o mundo inteiro assistiu. Um homem que foi preso por muito tempo se torna o líder de uma revolução social, cultural, civil, que muda a história das nações. Agora, eu poderia ficar horas aqui falando de revoluções que foram geradas a partir de uma esperança, mas nenhuma delas se compara à revolução que o Evangelho gera. Porque o Evangelho não muda uma classe social, o Evangelho não muda uma nação, um país, o Evangelho não muda um conjunto de leis, o Evangelho muda a natureza de um homem, de escravo para filho. É por isso que o Evangelho nunca foi sobre melhorar quem somos. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo um desserviço em nome do Evangelho. Tem muita gente que acredita na ideia de que o Evangelho veio para melhorar você. Não, o Evangelho não veio para melhorar você. O Evangelho veio para transformar você. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho não veio para melhorar você. Você sabe o que melhora você? A academia melhora você, um bom coach melhora você, uma boa faculdade melhora você, algum tipo de capacitação melhora você. Você era assim, agora está melhor. Mas o Evangelho veio para transformar você. Você era de um jeito, agora não é mais. Você era uma pessoa, agora não é mais. Irmão, uma das coisas que precisamos perseguir à medida que caminhamos com Deus é a seguinte frase de alguns amigos que te conheciam no passado: você está irreconhecível. E aí você vai dizer: sim, eu estou irreconhecível, porque morreu quem eu era e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia, aleluia. Vamos agora, alguém comigo aqui, diga amém. Nunca foi sobre revolução social, nunca foi sobre caridade, nunca foi sobre sistema religioso. Tem gente que tem objeção com a nossa igreja porque a gente toca muito influenciador e muita gente rica. Minha pergunta é: em que momento o Evangelho é só para quem é anônimo? Em que momento o Evangelho é só para quem é pobre? O Evangelho não é uma resposta para quem não tem recurso. O Evangelho é uma esperança para toda a criatura. Uma igreja em Alphaville é tão importante como uma igreja na África, como é tão importante como uma igreja em São Paulo, ou no Rio, ou em Moçambique, ou em qualquer outro lugar, porque não somos um braço de caridade de um sistema religioso. Somos uma agência no céu, na terra. Nós somos aqueles que libertam cativos, curam enfermos e carregamos uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que a igreja de Jesus carrega uma esperança viva. E a nossa história, diga, o nosso testemunho vai inspirar quem nos cerca. Diga: pelas ruas da cidade, uma nova canção vai ser cantada, e as pessoas dirão que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, existe um estudo que diz que 3% da população mundial constrói cultura, 97% da população global consome cultura. Estamos vivendo um fenômeno aqui na nossa igreja. A gente está afetando quem constrói cultura, quem consome cultura. E agora a gente precisa dar um destino para cada uma dessas pessoas. Precisamos trazer o entendimento de que a esperança que Jesus te chamou para carregar
não é uma expectativa de que o Evangelho vai tornar a tua vida melhor. Não é sobre isso, é muito além disso. Paulo disse: a nossa esperança é só para esses dias. De todos os homens somos os mais miseráveis dentre eles. A igreja não é um banco do céu para você tomar um empréstimo quando está mal. A igreja não é uma farmácia para você pegar um remédio na prateleira quando está doente. Não, essas coisas nos serão acrescentadas. A igreja fala sobre um lugar de encontro. A igreja fala sobre um Deus que te amou de tal maneira que aceitou a ideia de abrir mão do seu único filho por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. A igreja está ancorada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O Evangelho é a esperança de Deus para toda a criação. Quem está comigo, diga amém. Romanos 12:12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Salmos 39:7 diz: mas agora, Senhor, em quem hei de esperar? E logo em seguida o salmista diz: a minha esperança está em ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A banda pode subir para parecer que a gente está terminando. Sobe aqui, lindão. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu preciso compartilhar algo aqui. Eu estou assustado com como a igreja está lotada, como tem gente de pé num dia chuvoso em que a gente começa o terceiro culto diante de Jesus. Metade de mim está aqui conectado com a mensagem, a outra metade está com vontade de chorar pela fidelidade de Deus em todas as suas promessas. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se cremos que aquilo que Ele prometeu é verdade, certamente viveremos cada uma das suas promessas. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora entende algo, irmão. A esperança te torna um portador de algo que vai além de você. Se você escolher carregar a esperança, você vai ter agora um novo comissionamento. Você vai precisar derramar a esperança. Porque no Evangelho, guarda isso aqui, o milagre nunca é fim, o milagre sempre é meio. A mulher que foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, o testemunho dela ecoa até hoje. 2000 anos se passaram, a gente ainda está falando daquele dia. Pedro anda sobre as águas, ele sai do barco, por um momento até afunda, mas mesmo voltando molhado, ninguém pode falar que viveu com Jesus aquilo que só Pedro viveu. Até hoje a gente está falando daquele dia. Você pode lembrar do paralítico que foi içado de um telhado, você pode lembrar dos leprosos que foram curados, você pode lembrar de qualquer milagre que aconteceu na história. Guarda isso aqui, irmão, nenhum deles terminou neles, mas passou por eles. A pior coisa que a gente pode fazer é reter aquilo que Deus está fazendo. O seu testemunho tem um propósito, ele precisa ir além de você. Então quando você carrega esperança, você se torna uma carta viva. É sobre isso que eu ia pegar hoje de manhã. Eu tinha um sermão inteiro sobre o poder do testemunho, mas Deus me levou a falar sobre o poder da esperança. E eu creio que alguém aqui está precisando disso para romper. Você está comigo? Faz sentido? Mas a esperança, ela afeta o nosso testemunho. Quando você carrega a esperança, você se torna uma carta viva. 2 Coríntios 3:2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Vamos ler até o versículo 6. Por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Pega isso aqui, irmão. Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito. E agora a carta que vocês se tornaram está sendo escrita não com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus. E ela vai ser conhecida e lida por todos. Vocês receberam o ministério pelo qual aqueles que não criam vão passar a crer, aqueles que não sabiam vão passar a saber, aqueles que não acreditavam vão passar a acreditar. Por quê? Porque você se tornou uma carta passeando pelas ruas da cidade. Eu não sei você, mas eu nunca recebi uma carta, sei lá, da Enel. Eu acho que a Enel não era uma boa carta para a gente receber aqui em São Paulo ultimamente, mas eu nunca recebi uma carta da Enel e ela falou para mim, Fernandes, você tem até o dia tal para pagar e a sua conta está no valor de tanto. Alguém recebeu uma carta que fala? Alguém já recebeu uma carta de amor e quando você abriu ela falou para você tudo que estava escrito? Alguém já viveu isso, sim ou não? Por um princípio básico, cartas não falam. Cartas precisam ser lidas. Se eu não me engano é John Stott que diz: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Os seus filhos não vão amar a igreja porque você pede para que eles amem. Os seus filhos só vão amar a igreja se eles perceberem que você ama. Se você ainda acha que o Kids é um depósito de criança, um lugar onde você deixa o seu filho só para não ter dor de cabeça, você não entendeu nada. O Kids é um lugar onde os seus filhos ouvem sobre Jesus, mas o Jesus que eles vão conhecer é o Jesus que está na sua casa. Não dá para esperar que os nossos filhos amem a igreja quando o nosso assunto no domingo, na volta do culto, é falar mal da igreja. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam submissos à autoridade se o que eles nos vêm fazendo é falando mal das nossas autoridades. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam voluntários, servos, se eles nunca nos viram servindo. Você está comigo? O poder do testemunho excede aquilo que a gente fala. Não lembro de quem é essa citação, mas ele diz: os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Paulo está dizendo, você é uma carta viva. As pessoas não vão ouvir o que você fala, mas elas estão lendo você. As pessoas estão lendo você. Isso não tem que se tornar um peso para a igreja, isso tem que se tornar um deleite. Por quê? Porque a sua história vai apresentar Jesus para alguém que ainda não conhece. A sua jornada de descoberta com Deus vai inspirar pessoas que ainda estão descobrindo. Irmão, guarda isso aqui. Você não tem que encarar o testemunho como um peso, você tem que encarar isso como um deleite. A tua história vai ser tão poderosa em Deus que pessoas vão olhar para você e vão conhecer Jesus conhecendo a tua história. A Bíblia fala que aquela mulher que sangrava há anos, ela falava para si: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. E a Bíblia diz que ela se aproxima no meio da multidão e ela encosta nas vestes de Jesus e ela recebe cura. Mas a Bíblia não fala que ela tocou Jesus, a Bíblia fala que ela tocou algo que tocava Jesus. E esse é o poder do testemunho. Talvez alguém na tua família ainda não tenha um encontro com Jesus, mas ele pode encontrar Jesus encontrando você. Talvez alguém, os seus filhos, alguém na tua casa, talvez o teu marido, a tua esposa, pessoas da tua empresa ainda não tiveram um toque em Jesus, mas eles podem tocar Jesus quando tocarem você. E é isso que eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero declarar, e algumas liberações que eu quero fazer nessa manhã vão ativar o teu ministério, o teu chamado, a tua casa. E daqui a alguns anos você vai dizer: pastor, naquela manhã, naquele domingo chuvoso, Deus me fez voltar a sonhar os sonhos de Deus. A minha família foi tocada e eu passei a viver de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.